Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Kentamura e hoje nós vamos falar sobre despertar de consciência, expansão de consciência e quebra de paradigmas. Será que você sabe a diferença dessas três coisas? E o mais importante, como que a gente sabe se a gente já despertou? Antes da gente seguir, eu vou pedir para você já deixar seu like, deixe seu joinha, inscreva-se, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Existem duas etapas distintas no processo de evolução, que é o despertar de consciência e a expansão de consciência. E em meio a tudo isso estão os paradigmas. É o padrão de como acreditamos que as coisas são. A gente já falou aqui algumas vezes sobre ilusão, né? Então, despertar é a primeira de todas as percepções, porque é quando nós percebemos que a vida é muito além do que esse mundo físico. Isso acontece quando algo dentro de você começa a querer saber mais sobre a vida. Mas não é no sentido de curiosidade, e sim no sentido de que algo está te dizendo, né, que a vida é muito maior do que apenas o que a gente conhece. O despertar acontece quando nós descobrimos, na verdade, que o mundo físico que é a ilusão, que nós estamos aqui apenas de passagem, nós somos um personagem para desenvolver um determinado papel, cumprir uma determinada missão, de ter um determinado aprendizado. Então, quando a pessoa desperta, ela se liga que a gente é muito mais do que esse personagem. A gente não está aqui apenas para comer e beber, casar, ter filhos e morrer, né? Ou como diz o Hélio Couto, a gente não está aqui apenas para pensar em casa, carro e apartamento. É aí que ela está abrindo os olhos da mente para ver a verdadeira realidade. É a única realidade que há. É a realidade onde existe a verdadeira sabedoria, o verdadeiro amor e o verdadeiro poder. Alguns sinais de que a pessoa está despertando ou despertou tem a ver como ela enxerga o mundo, a conexão que ela tem com a natureza, como ela se relaciona com os seres vivos, com as plantas, com os animais, com o tempo que ela passa a querer ficar mais sozinho ou sozinha, com a vontade de descobrir quem ela realmente é. Tem a ver também com o distanciamento de conflitos, de notícias, de fofocas, de pessoas e coisas negativas. E assim a pessoa foca a sua energia para buscar mais o autoconhecimento, a cura interna, e ela busca, acima de tudo, se tornar uma pessoa melhor. O despertar é como acordar de um sonho que parecia extremamente real. Essa é mais uma correspondência, né, que eu falei na lei da correspondência dos princípios herméticos. Lembra? Então, a vida ensina através de correspondências. Então, esse acordar para despertar, para perceber que a vida é muito maior do que o que os nossos cinco sentidos captam, né? Isso é quebra de paradigma. Quebrar paradigmas é permitir que a sua mente se abra para o novo. É permitir que a mente se abra para coisas que ela não consegue ainda compreender, coisas que ela ainda não aceita. É por isso, por exemplo, que se você disser para qualquer um que qualquer pessoa pode conseguir o que quiser, pode conseguir trabalho, emprego, dinheiro, relacionamento, saúde, ou até mesmo carro, casa e apartamento, né, dentro de um campo de infinitas possibilidades, isso vai funcionar para algumas pessoas, mas para outras não vai. Para algumas pessoas, isso vai soar como um absurdo. E por que isso acontece? Porque para essas pessoas que funciona, que ela recebe como um absurdo, essas pessoas têm paradigmas muito fortes. É muito difícil de quebrar. Então, de onde vêm os paradigmas? Bom, todos os paradigmas vêm de crenças. Então, por exemplo, na Idade Média, acreditava-se que a Terra era plana, né? E era uma crença tão forte, era um paradigma tão forte, que você não podia falar algo contrário, né? Você não podia falar que era curva, ou muito menos, imagina dizer que a Terra era redonda. Era um paradigma muito forte.
E eles acreditavam que você entraria mar adentro, né, e o mar seguiria reto, em determinado ponto e iria cair, né, como uma queda d'água, uma cachoeira gigantesca, e para onde queria essa água, não sei. Mas essa era a crença, esse era o paradigma naquela época. Mas hoje a ciência ela vem ajudando demais a desmistificar coisas que antes a gente acreditava que era místico. Por exemplo, com o descobrimento de hoje, né, que toda a matéria ela é composta de pura energia, né, isso abriu o campo, isso abriu a mente de muita gente. Né? Hoje a gente sabe que nós somos seres muito mais complexos do que apenas os nossos corpos, os nossos órgãos. Isso abriu a cabeça, isso quebrou muitos paradigmas. A vida não é feita de matéria. Uma outra coisa é compreender que nossos pensamentos e sentimentos produzem ondas, produzem frequências de onda, né? E isso nos ajuda ao quê? A compreender por que que nós somos capazes de criar as nossas realidades, por que que nós somos capazes de atrair situações e eventos para as nossas vidas. Compreender, por exemplo, a vastidão do universo, né? A vastidão que a gente compreende hoje, de que existe bilhões e bilhões de galáxias, né? Isso faz com que a gente abra mais a mente para finalmente começar a compreender de que talvez nós não estejamos sós no mundo. E com certeza, num período breve, a gente um dia vai achar isso tão absurdo quanto a gente acha as pessoas que pensavam que a Terra era plana. E assim vamos aos poucos quebrando paradigmas. Há 100 anos atrás, por exemplo, se você falasse para qualquer pessoa, né, que um dia a gente poderia comunicar com uma outra do outro lado do mundo através de um aparelhinho que fosse menor do que a sua própria mão, quem acreditaria nisso? Então, após o despertar da consciência, vem aquela vontade de querer aprender cada vez mais e mais, de querer conhecer cada vez mais e mais. E junto com isso, a gente vem baixando as barreiras, né? A gente vem se permitindo, vai abrindo a mente para novas coisas cada vez mais interessantes, cada vez mais profundas. Né? Essa abertura permite que a gente vá quebrando um paradigma após o outro. Essa quebra de paradigma, né, um após o outro, dentro de uma mente aberta, né, isso é a expansão de consciência. Né? Então pense comigo, como é que a gente pode acreditar em infinitas possibilidades enquanto a gente tiver paradigmas? Então, primeiro se desperta, depois a gente vai estudando, expandindo, aprendendo, quebrando um paradigma após o outro. Analogamente, é como a Matrix. Então, primeiro nós percebemos que nós estamos dentro de uma Matrix e decidimos sair. É como o mito da caverna. Primeiro a gente entende que há algo muito maior do que aquela caverna e a gente sai da caverna. Mas uma vez que a gente sai da caverna, aí é um outro universo. É algo verdadeiramente muito maior. E isso é expandir a consciência. Isso é evoluir infinitamente. Por exemplo, você sabia que com a descoberta da não localidade dos elétrons, já é possível hoje fazer teletransporte? Já estão fazendo os primeiros teletransportes de elétrons, né? Mas e aí? Como que isso é para você? Será que dentro da sua mente isso é possível? E se eu te dissesse que a relação de tempo e espaço da quarta dimensão é muito diferente da terceira dimensão? Que é possível você estar no presente e no passado ao mesmo tempo? Como assim? Viagem no tempo? E aí, e agora? Confundiu a cabeça? Percebe? Eu não sei até onde isso realmente pode acontecer, mas com certeza é uma quebra de paradigma. Então eu estou aqui trazendo situações apenas para que você compreenda, né, que existem muitos paradigmas nas nossas mentes, né, e a mente ela não se amplia se você for o seu próprio bloqueio. É importante lembrar que o homem jamais voaria se um dia não tivesse surgido alguém, né, que acreditasse que isso era possível. A luz elétrica só existe porque um dia alguém quebrou um paradigma e acreditou que era possível.
Então, ampliar e expandir a consciência sempre vai ser um processo de quebra de paradigmas. Mas a quebra de paradigmas no campo material tem se tornado cada vez mais fácil. Afinal de contas, a tecnologia vem avançando a passos largos. Por exemplo, se eu te dissesse que existe hoje uma maleta e essa maleta aberta se transforma num carro, né? E você visse isso acontecendo, provavelmente você ia ficar muito impressionado, muito impressionada. Mas você não ia ter uma dor de cabeça, você não ia cair de costas, né? Não ia ser uma coisa tão absurda. Por quê? Porque nós já estamos baixando as barreiras em relação à tecnologia. Mas e a espiritualidade? Estamos chegando no tempo de expandir no campo mais desafiador para o ser humano, que é o autoconhecimento e a espiritualidade. É por isso que nós estamos aqui. A espiritualidade nos ensina a estarmos abertos e não termos verdades absolutas. Aliás, quanto mais a gente estuda sobre autoconhecimento, filosofia, né, sobre grandes sábios, coisas relacionadas à espiritualidade, mais a gente lembra de Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Então, quem mais expande a sua consciência é quem mais derruba as suas barreiras, é quem mais permite não julgar e desapegar dos seus próprios bloqueios. Mas, parafraseando Sócrates, a gente não sabe de nada mesmo. Espiritualmente, em relação à parte tecnológica, a gente vem tomando um banho, uma lavada. Afinal de contas, como pode a tecnologia já estar falando de teletransporte e a gente ainda ter famílias que vivem brigando, defendendo cada um os seus próprios interesses? Como pode um celular ter mais tecnologia do que os computadores da NASA que levaram o homem à Lua e ao mesmo tempo a gente ainda ter casais que brigam diariamente simplesmente porque não se entendem? Como pode a internet saber até os seus gostos e você não entender os seus próprios sentimentos? Como pode ser tão difícil compreender sobre o que é amar e perdoar? Percebe o tamanho que é o desafio da expansão de consciência? A espiritualidade é o grande aprendizado das nossas vidas, infinitamente mais complexo do que qualquer tecnologia e infinitamente mais compensador também. Se você já saiu da Matrix, se você acha que já despertou, então você já deu um salto quântico, como diz a física quântica, né? Por que que fala que é quântico? Porque você acabou de abrir um campo de infinitas possibilidades. Você acabou de sair da caverna. Então agora é hora de aprender a evoluirmos, aprender a viver em harmonia verdadeiramente com todas as coisas. É hora de a gente aprender a amar verdadeiramente a nós mesmos. É hora de aprender a viver, a voltar a viver em unicidade, a voltar a descobrir que essa é a verdadeira realidade. Mas nós não sabemos nada ainda. O Dr. Hewlett, mesmo fazendo mais de 40 anos o Ho'oponopono, ele diz que não passa nenhum único dia que ele não percebe que ele faz algum julgamento. E olha que o Dr. Hewlett é um homem extremamente evoluído. Talvez existam poucas pessoas como ele no planeta. Jesus disse: orai, vigiai e instruí-vos. E quantas vezes a gente esquece do instruí-vos? A gente deve se conectar com o nosso eu superior. A gente deve vigiar, monitorar nossos pensamentos e atitudes. E a gente deve sim estudar, dedicar, procurar aprender, melhorar e, acima de tudo, praticar para evoluir. Afinal, não dá para a gente querer aprender uma sabedoria superior se a gente não consegue aprender antes a se amar, se a gente não consegue aprender antes a manifestar compaixão, a ter fraternidade. Não dá para a gente querer dar um salto evolutivo enquanto a gente não consegue, por exemplo, ter um bom relacionamento com os nossos pais ou com os nossos próprios filhos. Afinal de contas, quem é que ensinaria a tabuada para uma criança que não sabe ainda nem contar os números? Então, para resumir, o primeiro passo é despertar, que por si só já é um salto quântico. O segundo passo é expandir a consciência, que é entrar num campo muito maior.
E expandir a consciência é quebrar paradigmas, um passo após o outro, um paradigma após o outro, cada um a seu tempo. Precisamos ter muita humildade para lembrar que o que nós sabemos ainda é praticamente como nada dentro de uma escala evolutiva. E isso é muito importante para não deixar o ego agir. Quem desperta não é escolhido, não é especial. Estar desperto não nos faz melhor que ninguém. Afinal, todos nós somos um só. A dor do outro é a minha dor. A alegria do outro é a minha alegria. Lembra? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter sabedoria para ajudar aqueles que sabem menos do que nós, para que a gente possa ajudar ou através do exemplo ou através do amor. Percebe o quanto é grande a sua missão? É por isso que nós precisamos estar sempre conectados com as nossas centelhas divinas. A gente precisa estar sempre em conexão com o nosso eu maior, com o eu superior, para que a gente saiba sempre o que fazer, o que pensar, como agir. É dessa forma, ajudando outras pessoas também a despertarem, que você valoriza e dá propósito ao seu próprio despertar. É por isso que você despertou antes dos outros. E se não despertou, junte-se a nós. É dessa forma que todos nós vamos expandir e evoluir. Bom, deixa aqui depois nos seus comentários qual é a sua percepção sobre o seu processo de despertar ou do seu processo de expansão de consciência. Comente, conte algumas histórias, compartilhe um pouco da sua vivência com outras pessoas também, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais da diferença dessas três coisas, né? Porque quando a gente estuda muito sobre autoconhecimento, fala-se muito disso. Despertar de consciência, expansão de consciência, quebra de paradigmas, né? Então espero que tenha te ajudado a compreender mais, né? Para que ajude também no seu processo evolutivo. E se você gostou, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ajude o canal a crescer ainda mais, para que a gente possa continuar crescendo e chegando a outras pessoas e continuar a compartilhar conhecimento com você e com outras pessoas também. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e com a sua família. Mas por hoje é só. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.